Salve, salve, galera da Podosfera! Tá começando o nosso Timecast, mais um Timecast para você curtir com muito conteúdo, com muito bom humor, sempre, viu? Mas sempre trazendo coisas interessantes, coisas que a gente precisa saber, coisas que são válidas, coisas que eu gostaria de saber e eu, perguntando aos nossos convidados sempre, acabo trazendo esse conhecimento para vocês, né? Sempre pessoas queridas aqui participando com a gente. E hoje é um querido amigo, meu cardiologista. Eu trouxe logo o meu cardiologista, Dr. Alan Max, para bater um papo com a gente. Ele que é um fera da cardiologia aqui em Minas Gerais. Dr. Alan, como vai? Prazer em tê-lo aqui, de verdade, viu? Obrigado, Robson. O prazer é meu estar aqui participando com você. Esse projeto aí muito legal e que já vai ser sucesso antes mesmo de ser lançado. E eu lembro que um tempo atrás você me sugerindo, Robson, você tem que ter um podcast, lembra disso? Lembro, a gente estava lá na rádio, aí nós estávamos conversando ali na bancada da Itatiaia ali, falou, ô Robson, podcast, o que você acha? Você falou, não, já estou pensando nisso. Já estava pensando, é verdade, é verdade. E é muito legal, o podcast é o seguinte, daqui a 10 anos, né, pessoas vão estar assistindo esse podcast. Né? Porque tem um podcast ou um canal no YouTube ou em alguma plataforma que é factual, né? Aquela notícia do momento e aquilo dali acabou, passou, morreu. Sim. Agora tem certas coisas, apesar que a medicina também está sempre evoluindo, né? Então vai que daqui a 10 anos que alguém está assistindo, sei lá, alguma coisa. Eu falei um monte de bobagem aqui hoje, né? O cara vai falar assim, não, bobagem de 10 anos à frente, porque medicina tem um negócio que é o seguinte, de acordo com o atual estado da arte. Então, por exemplo, de acordo com o estudo que saiu hoje de manhã que eu li, é isso. Pode sair algum estudo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, contrariando isso aqui? Pode. A ciência é isso, né? É isso. Só que hoje isso acontece cada vez menos. Por quê? Antigamente, medicina era o quê? Eu trato assim porque eu sei tratar assim, eu acho que isso dá certo, eu gosto de fazer dessa forma, a minha experiência me permite fazer dessa forma. Hoje não. E nós aprendemos muito isso até com a Covid, todo mundo ouviu muitos termos aí, por exemplo, estudo randomizado, estudo clínico, comprovação científica. Então hoje cada vez mais você tem comprovação científica daquele medicamento, daquele tratamento tal. Então isso daqui a 10 anos, a chance de alguém vir e fazer outro estudo falando que vai ser ruim é muito menos provável. Mas todos os dias a gente tem estudos novos contrariando, às vezes, algumas certezas eternas ali. A gente já teve isso com o ovo, né? Que negócio, faz mal comer ovo, né? A tal da margarina ou a manteiga, o AS mesmo, que todo mundo achava que tinha que tomar para evitar infarto, e aí os estudos vão mostrando que, às vezes, não é aquele caminho. E olha só, eu convidei aqui 2 caras super gente boa, interessantes, inteligentes para conversar com o Dr. Alan também, que é o Douglas Assis, ele que é hipnotista, é isso? Hipnotista. Não é hipnólogo, não? É diferente? Tem uma diferença, mas só de nomenclatura mesmo, né? O hipnólogo é o estudioso da hipnose. O hipnotizador é o cara que viu um vídeo no YouTube e falou assim, vou tentar. Foi lá de maneira empírica, fez, deu certo, e às vezes não dá, ele não sabe por quê, mas ele continua fazendo. Entendi. Só que o papo não vai ser sobre hipnotismo hoje não, viu? O papo hoje é sobre o nosso querido e amado coração. Não tem jeito, sem o coração não dá para sobreviver, viu? E trouxe também o Cadim Martins, que é terapeuta integrativo. Tudo bem, Cadim? Tudo beleza, bem. cara? Graças a Deus. Como é que tá o coração aí? Tá legal? Tá bom, tá apaixonado? Tranquilo. Graças a Deus. E você, Doug, apaixonado? Todos os dias. Me Doutor apaixonando Alan, de novo. O porquê, o meu também, tá? Mas o porquê dessa ligação do coração com o amor? Tem alguma coisa a ver? Quem tá apaixonado altera alguma coisa no coração? A gente acaba tendo sempre essa referência, né? Todo mundo sempre fala, pô, tá apaixonado, tá amando ali e tal. O coração tá ali, o coração sempre foi como se fosse a referência de sentimento no corpo humano. Por quê? Porque tudo que você sente, se você fica emocionado, se você fica feliz, se você fica triste, você acaba sentindo realmente alguma coisa. O coração batendo mais forte, batendo mais rápido, às vezes aquele nozinho ali na garganta, aquela angustiazinha, e até por isso a gente acaba tendo essa relação ali. Pô, tá apaixonado, o amor tá lá dentro do coração, né? Aqui, é possível morrer de amor? Por exemplo, o coração parar porque a pessoa está tão apaixonada e de repente levou um fora, né? Teve uma desilusão e... Morrer de amor é possível, doutor? Tem o que a gente chama, às vezes, de síndrome do coração partido, né? E pode acontecer? Pode. A própria depressão, né? Se a pessoa às vezes está tão apaixonada ali, mas não é correspondido, a gente sabe que depressão, ansiedade, aumenta o risco de infarto em mais de 2 vezes.
Então, a pessoa que está mais emocionada, que tem mais depressão, que tem mais ansiedade, que ela está mais ligada ali demais, ela tem um risco maior, com certeza. Olha só, por exemplo, a ansiedade, eu como leigo, eu consigo entender. A pessoa ansiosa parece que o coração bate mais rápido, ela fica, sei lá, pode alterar a pressão, não é? A pessoa ansiosa, ela anda como se fosse um estado de estresse constante. Quando a gente estava até comentando isso aqui antes, quando você tem uma situação de estresse, uma situação de urgência, o seu organismo, ele se organiza ali para você conseguir ou correr ou brigar. Então, você está andando ali, virou a rua. Melhor. Virou a rua, viu uma cobra, corre. Tem uns que não vão correr, vai correr para a cobra, mas tudo bem. Tá, eu sou maluco, né? Mas então, vai enfrentar. Agora, como que acontece isso? Quando você vê uma situação dessa de urgência, você vai tomar um susto. E aí aquele susto vai fazer seu coração acelerar. Então o coração acelera, bombeia mais sangue para os músculos, para dar mais força mesmo para você conseguir correr, e para o cérebro também, para você pensar melhor. E aí você vai. O grande problema, quando você está ansioso, quando você vai vivendo aquela ansiedade ali, você vai tendo essas situações de estresse sem ter a cobra. Você está ali, ó, vendo sua televisão ali, tranquilo, coração... E você já começa a suar frio, aquele negócio. Sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo. E muitas das vezes, esses sintomas são confundidos, por exemplo, com infarto, com ataque cardíaco. Se você pegar a síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa que tem síndrome do pânico, se vocês conhecem alguém que já teve, que já relatou, a sensação que ela tem é que ela estava morrendo. Ela estava tendo um infarto, ela estava tendo um AVC. Por quê? Os sintomas são muito parecidos. Você começa o coração a acelerar e pode dar dor no peito. E ela pode vir a ter o AVC em função disso? Ela tem uma chance maior de ter o AVC, de ter um infarto naquele momento, porque essa adrenalina que vai liberar em excesso faz a pressão subir, faz o coração ter que bombear mais sangue, faz com que o coração tenha mais trabalho. Então a pressão está muito alta, ele vai ter que fazer mais força e vai ser mais exigido. Se você tem uma artéria entupida ali já, aquela artéria, naquele momento, a chance dela romper e ter um infarto também é grande. Vocês tiveram Covid? Você teve Covid? Teve Covid, doutor? 3 vezes só. Agora a gente tem que perguntar quem não teve, né? O doutor também teve, né? Tive. Eu também. Caramba, hein? Impressionante, hein? 100% aqui no estúdio. Agora, doutor, a miocardite, você já falou sobre isso, pessoas aí que tiveram Covid e aí tem a tendência a ter essa miocardite, a incidência ainda é grande de pessoas que tiveram Covid que têm miocardite? Sim. Na verdade, Robson, quando começaram lá os casos de Covid, teve um estudo na China que já pegou que pacientes, por exemplo, que tinham pressão alta, que tinham diabetes, que tinham doenças relacionadas ao coração, eles tinham uma chance maior de desenvolver casos graves. Eu lembro que na época eu ainda escrevi um artigo, a própria Itatiaia, nós comentamos isso lá, e teve estudos depois disso que mostraram muitos casos, até 70%, de casos de miocardite em pacientes que tiveram formas pelo menos moderada ali da Covid. Então, o que é essa miocardite? A miocardite é uma inflamação do músculo do coração. E é uma doença grave, porque quando você tem essa miocardite, você não pode fazer atividade física. Nunca mais? Não. Enquanto você está com sintomas dela ali, os sinais dela, que você vê através da ressonância do coração, você não deve fazer porque ela favorece dar arritmias graves. Então, a pessoa pode, durante uma atividade física mais forçada, ter uma morte súbita, ter uma parada cardíaca. E era uma grande preocupação que teve, inclusive, no esporte. Nós conversamos isso também na época lá, quando teve o retorno do futebol e tal. Foi agora, gente. Todo mundo teve Covid. Vários jogadores tiveram Covid. Qual o cuidado que nós vamos ter que ter agora para voltar esses atletas a praticar o esporte? Então, saiu no Jack, eles colocaram, então tem todas as orientações, dependendo do caso que for. Se for um caso mais grave, alterar exames, você tem que fazer outros exames. Tem que ser afastado por um tempo maior. Então, essa Covid realmente foi bem complicada e o vírus da Covid tem meio que uma atração ali pelo coração, sabe? Então, por isso de ter tantos casos de miocardite, a maioria ali subclínico, o paciente nem sente nada, mas às vezes até alguns casos mais graves, inclusive com insuficiência cardíaca. A gente chegou a ver casos de paciente ficar com o coração fraco por causa da Mas da a gente sempre ligou muito o vírus da Covid a doenças pulmonares, né? Sim, sim. A principal manifestação da Covid é a pulmonar. A pulmonar. Você vai ter ali tosse, vai ter catarro, aí você tem lá, que eu lembro que é o que negócio, todo mundo virou
sou médico na época da Covid, né? O pulmão está com 50%, 70%, 30%. Então, tudo teve isso. Por quê? A Covid, ela causa uma inflamação no pulmão ali, que pode realmente ali prejudicar a troca pulmonar, o paciente ficar cansado, ter aquela tosse. Eu mesmo tive Covid, uma Covid leve, mas eu fiquei tossindo ainda um mês depois, eu ainda estava tossindo. Então, ela realmente ela agride mais o pulmão. Só que os receptores do vírus no organismo são receptores que atuam também tanto no coração, na parede das artérias e nos rins. Então, você tem outras alterações que não só no pulmão. Entendi. Vocês tiveram sequelas? Teve, Douglas? Assim, foi igual o doutor falou. Eu, assim, não tive nenhum dos sintomas graves, mas eu fiquei sentindo uma certa... Eu fiquei ofegante e sentindo um cansaço extremo durante um mês, mais ou menos. Eu tive dor lombar e dor de cabeça quando eu acordava, só. E você, Cadinho? Meu foi essa mesma lastro, assim, parecia que tinha sempre muito cansado. Agora, uma coisa que todo mundo reclamando, inclusive eu, é com relação à memória. Caramba, a minha memória nunca foi boa. Ficou terrível depois da Covid. Ou será que é coincidência, doutor? Tem alguns estudos já trabalhando, conferindo essa parte aí, mas tem realmente muito relato, tanto de diminuição de memória, tem doença de pele, teve manifestações, por exemplo, pessoas que tiveram lesões graves na pele, tinha diarreia, alteração intestinal, alteração nos rins. Então a Covid, assim, tem 3 anos já, né, praticamente, agora que vai fazer em março, mas a gente ainda não conhece tudo dela, né? Ainda, graças a Deus que agora os casos que nós estamos tendo são casos bem mais leves, né? Você não tem ouvido falar tanto aquela questão, o CTI está cheio porque está tendo casos muito em função da vacina, né? Sim, sim. É aquela famosa assim, teve a vacina, óbvio, a vacina é a principal forma de você se proteger, e o vírus ficou meio batido também, né? Entre aspas. Por quê? Porque você já teve. Então aquela famosa assim, quando ele veio, é como se chega Pegou todo mundo virgem ali, né? Não, chega um ladrão na sua casa lá, você tá lá tranquilo, não tá esperando, vai lá e rouba tudo, atira em você agora. A partir de então, né? A partir do momento que você vai, opa, aí não, aí você já tranca as portas, você coloca uma cerca elétrica, você faz assim. Então, o nosso organismo, principalmente através da vacina, se preparou contra a Covid. Então, os casos que vêm hoje, é claro, ainda pode ter caso grave? Claro que pode, mas numa proporção infinitamente menor do que teve naquela época. Agora, números realmente impressionantes, doutor. 400 mil mortes por doenças cardiovasculares por ano no Brasil? Sim. É muita coisa, né? Muita coisa. Na verdade, a gente tem mais de 1.000 mortes por doença cardiovascular. E na hora que você vê doença cardiovascular, a maioria é infarto. Então, são mortes assim, mortes súbitas. O paciente está aqui, está conversando. Normal, tá jogando baralho ali. Tá participando de um podcast? Não, podcast não. Podcast nós estamos imunes aqui, não vamos mexer com isso não. Fala asfalto, não. Olha o sugestionável ali, daqui a pouco cai. Mas você tá ali à toa, assim, não tá sentindo nada, de uma hora para outra tem uma parada cardíaca e morre. Então, o infarto é uma doença muito traiçoeira, né? Porque muitas vezes o paciente não sente nada e simplesmente morre. É a principal causa de morte, para você ter uma ideia, no mundo. Infarto é a principal causa de morte no mundo. E a segunda é o AVC. Então, se você pensar, são duas causas cardiovasculares. Né? Mas o AVC tem a ver com o cérebro, não tem? Sim. Na verdade, AVC é acidente venoso cerebral. Né? Então, você tem... É como se fosse um infarto. O AVC tem 2 tipos. Ele tem o AVC hemorrágico, que aí você rompe uma artéria por um aneurisma ou uma crise hipertensiva, uma coisa assim. É o AVC hemorrágico, sangrou, vazou sangue. E tem o AVC isquêmico. O AVC isquêmico, ele é igualzinho ao infarto, só que ao invés de ser no coração, é na cabeça. Entope uma artéria e aí deixa de cegar sangue para uma parte ali do cérebro, no caso. Doutor, uma pessoa que saiu do cardiologista, foi lá, fez o eletrocardiograma, está tudo beleza. Mesmo assim, ela corre um risco, existe a possibilidade de, mesmo estando tudo ok, ela sair de lá e bater as botas? Sim, mas essa chance diminui muito. A partir do momento que você passa, por exemplo, pelo cardiologista, passa por uma avaliação, e não é só simplesmente chegar lá e fazer exame. Tem gente que chega lá, eu quero fazer uma ressonância. Não é assim. O mais importante são os sintomas. Quando a gente fala em morte súbita, que eu falei assim, o cara não estava sentindo nada, e de uma hora para outra ele caiu e morreu, na maioria das vezes ele não falou para ninguém que ele estava sentindo, mas ele já estava sentindo alguma coisa. E não foi no médico, né? Não foi no médico, não falou com ninguém, ficou naquela. Então, por exemplo, você sente alguma coisa?
Ah, doutor, não sinto nada não. Tá, mas e na hora de subir um morro, é tranquilo? Ah, não, na hora de subir um morro dá uma cansadinha. Mas e aí, mas dói o peito? É, dói. Mas aí dói o peito, mas essa dor piora com o quê? Ah, na hora que eu vou subir um morro, dói. E aí a gente fala... Ele acha que isso é natural, né? Não é, pois é. É uma da... Por exemplo, características de dor de angina, né? Que são, a angina é como se fosse um pré-infarto. Se você não tratar, se você não intervir, aquilo ali vai acabar culminando com o infarto. E o infarto, muitas das vezes, o paciente acaba morrendo dele. Então tem as características da dor. Não é tudo que dói no peito que é coração. Senão você imagina, não, eu tinha 5 infartos por dia. Aqui, eu já fui parar no hospital achando que estava tendo um infarto. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, olha, aqui em frente tem um bar, toma uma água tônica. Era gases, cara. Solta um pum lá que vai resolver o problema. Olha, gases no peito, cara, eu acredito que isso seja a coisa mais próxima de um infarto. Você sabe que eu costumo falar com os pacientes o seguinte, doeu do umbigo para cima, pode ser infarto. Isso é uma realidade. Pode não ser, precisa doer aqui em cima do peito, entendeu? Isso aí, para mim, é o que menos conta, a localização da dor. Por exemplo, você pode ter uma dor na mandíbula e ser infarto. Caramba. Você pode ter uma dor no ombro e ser infarto. Na coluna, né? Pode ter uma dor nas costas e ser infarto. Pode ter uma dor aqui no estômago. Pô, mas como é que a gente vai saber, cara? Então, aí que tá. Por exemplo... Corre lá. Vai no cardiologista, isso é bom. Agora, tem algumas dicas, né, que a gente fala, igual eu falo com os pacientes, você não é obrigado a saber disso. Então, se qualquer dor que você sentir, vai no cardiologista, não fica esperando, porque o céu tá cheio de gente que estava esperando, né? E aí acabou morrendo porque não contou aquele sintoma para o médico. Mas, vamos supor, chegou alguém para mim lá e falou, ó, tô com uma dor aqui, ó, sinto uma dor aqui em cima do peito. Tá, mas aí como é que essa dor sua, ela piora com alguma coisa? Na hora que você vai subir um morro, dói? Não, dói na hora que eu tô parado, na hora que eu tô deitado na cama lá que dói. Aí, isso aí já perdeu ponto para ser do coração. Já não fala muito a favor do coração. Por quê? A dor do coração, antes de você sentir dor parado, deitado lá, você vai sentir na hora de fazer esforço. Por quê? Qual que é a fisiopatologia lá? Como é que aquilo causa dor? Como é que você tem a dor ali da angina ou do próprio infarto? Uma artéria do coração está entupida, você em repouso, o sangue está passando ali pouco, mas você não está fazendo esforço nenhum, o coração não está demandando nada, está tranquilo, você não está sentindo nada. Na hora que você faz esforço, o coração tem que bombear mais sangue, então ele tem que fazer mais força. O trabalho dele aumenta. Além disso, ele tem que acelerar para bombear mais sangue. Nesse momento, aumenta muito a demanda dele de sangue. Então ele precisa de muito mais sangue. Se tem uma artéria entupida, nessa hora, como a sua oferta é reduzida, você vai sentir dor. E a dor, ela é uma proteção que você tem. É igual quando você machuca. Vamos supor, você está ali jogando futebol. Aí você sentiu. Por que você sente aquela dor ali? Para você parar. Se você continuar, sinal, né? Você vai acabar de arrebentar a perna toda. Então você já viu, o jogador tá lá jogando e tal, aí dá que ele põe a mão assim atrás da coxa. Acabou, já era. O cara ali tem que sair. Por quê? A dor é a dor, nossa, no geral. Sentiu dor, né? Claro, tem as exceções, mas 99% das vezes ela é protetora. Sentiu dor, para e vai ver o porquê da dor, porque aquela dor está te mostrando ali, ó, tem alguma coisa errada. Então, no caso do coração, essa dor que é causada por essa falta de sangue que chegaria ali no coração é um sinal que você deve parar. Porque no coração ainda tem... No músculo você só vai acabar de arrebentar o músculo. O coração, se ele parar, o cérebro para, o coração continua batendo. O corpo continua funcionando normalmente. Quando você tem morte cerebral, por exemplo, o coração está batendo, está tudo funcionando, o rim está funcionando. O coração parou, passou 5 segundos, você desmaia e cai no chão, já era. 5 segundos. Então, o coração é o órgão mais vital que a gente tem. Não tem como você ficar sem ele 5 segundos. Entendeu? E se você estiver tendo essa dor e for progredindo a dor ali e não parar de fazer o esforço, aí aquilo ali vai entrar em sofrimento, aquela área do músculo do coração, e vai ter arritmias, que aí é a parada cardíaca. Certo. Agora, e com relação à pressão, né? Todo mundo aqui tem a pressão de boa, tranquilo? Eu tenho. Eu não tinha. Eu comecei a fazer exercícios físicos em fevereiro do ano passado, consegui eliminar 26 quilos, a minha pressão estabilizou. Sensacional. E qual é a pressão ideal? Ó, na verdade, a gente tem vários guidelines aí no mundo inteiro, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, mas assim, o 12/8 que todo mundo fala é porque na maioria das vezes é aquilo ali. Quem tem 12/8
Tá legal. Tá okay. Pressão ok. Então, o que a gente considera hipertenso? O paciente que tem a pressão alta mesmo. No Brasil, principalmente na Europa, quem tem a pressão acima de 14, sempre levando em consideração a máxima ali, acima de 14. Nos Estados Unidos, eles consideram acima de 13. Só que é uma forçação de barra ali, que, na verdade, eles fazem isso até para você olhar mais. Tipo assim, ó, tá vendo? Tá 13 ali, já não tá bom, vamos cuidar. Aqui a gente chama esse 13 até 14 ali de pré-hipertensão. Ou seja, não é uma pressão normal. Mas também você não é hipertenso. Você não vai ter que tomar remédio na maioria das vezes, mas você tem que ficar de olho. Por exemplo, o que melhora a pressão arterial? O que eu falo com os pacientes às vezes? Ó, nem sempre vai precisar de remédio, mas sempre vai precisar de fazer atividade física regular, isso ajuda a controlar a pressão arterial, evitar sal e perder peso. Se você faz essas 3 coisas, em uma grande parcela de pacientes, isso é suficiente. Você não precisa de medicamento. Mas tem os pacientes que, além de fazer isso, vai ter que também tomar o medicamento. Doutor, números até que você me passou aqui, 1 bilhão de pessoas no mundo têm hipertensão arterial. Mais de 1 bilhão. Esses dados de 2015, a gente já tinha 1 bilhão e 150 milhões de pessoas com hipertensão, mas aí esse dado é bem interessante. Porque a maioria das pessoas que tem pressão alta não sabe que tem pressão alta. Porque pressão alta, ela é, na maioria das vezes, assintomática. Você só vai descobrir se você medir. Então, se você não mede... Mas pressão alta, a pessoa não sente tonteira? Não... Na maioria das vezes, não. Na maioria... Pode sentir uma dor de cabeça, pode sentir alguma coisa? Pode. Mas a maioria das vezes ela é assintomática. Pô, mas isso é uma tremenda sacanagem com a pressão, né? Porque a pressão tinha que dar... Porque, olha só, ninguém vai ficar medindo, a não ser que a pessoa já tenha... Mas né? Deveria. Deveria medir todo dia. Não todo dia. Sua pressão não vai... Você não vai ficar hipertenso de hoje para amanhã. Qual que é a questão da hipertensão? Por exemplo, eu pego muito paciente, às vezes o cara está ali com 60, 65 anos, aí foi lá, a pressão está alta. Não, doutor, mas eu não tenho pressão alta. A questão não é questão de ter, não. Né? A pressão, você não nasce com ela, você não nasce hipertenso. À medida que você vai envelhecendo, as artérias do corpo vão ficando mais duras. E aí você vai aumentando a chance de ter pressão alta. Tanto que quando você pega em criança, é raríssimo ter pressão alta. Então, se você pega uma criança hipertensa, você tem que investigar causas secundárias. Tem outra causa ali, não é aquela hipertensão normal. No adolescente, pessoa ali abaixo de 30 anos, também é muito raro. Tem também alguns casos? Tem. Aí, você pega, por exemplo, com 30 anos, a incidência de hipertensão, 20%, 15%. Acima de 65 anos, 70%. Então, assim, à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo mais chance de ter hipertensão. Então, não basta você virar e falar, eu não tenho pressão alta. Não, você não tem hoje. Mas não dá para garantir que daqui a 1 ano, daqui a 2, ou daqui a 3, daqui a 10, você não vai ter. Doutor, e a síndrome do jaleco branco? A minha avó, a pressão dela é 14/9. Se você colocou um jaleco na frente dela, vai 18. É por isso que eu tô falando, não usa o jaleco branco. Não usa o jaleco branco, Rob sabe. Eu já vou assim com a roupa normal, não sou de usar branco. Eu vou levar minha avó para consultar com o senhor, então. Mas independente do jaleco, na verdade é a presença do médico ali, sabe? Sim. Aquela questão de ver o médico ali. O que acontece? Ela é hipertensa? Ela toma remédio? Ela tá nessa pré, tá 14/9, ainda toma não sim, para poder... Já ela tá tomando. Sim, pela idade dela, né? É porque tem... Só a diferença é o seguinte, a tal da síndrome do jaleco branco é quem não tem pressão alta, e aí quando ele chega no consultório, a pressão dele tá 18. Aí, fala... E aí tem muitos médicos que não têm, às vezes... Um conhecimento tão grande, um treinamento tão grande nessa parte, já sai passando remédio. Você tem que fazer um diagnóstico correto. De repente a pessoa não tem o problema de pressão, não só tem. Quando ela está na E aí ela começa a tomar remédio e a pressão dela começa a cair demais. Então não tem essa pressa toda para começar a tratar a hipertensão. Chegou no consultório, a pressão está alta, primeiro você tem que ver se realmente aquela pressão é alta ou se é uma pseudo-hipertensão que a gente fala, ou uma falsa hipertensão. Mas como é que vai saber? Porque o médico continua ali. Aí a gente tem que fazer medidas de fora do consultório. Que tem um exame que chama MAPA, isso. Aí o mais eficiente é o MAPA. O que você faz? Você pede esse exame para o paciente, aí ele vai lá na clínica, por exemplo, lá na minha clínica você vai pedir, aí ele vai colocar, por exemplo, 8 horas da manhã, marcou lá, 8 horas da manhã, ele vai chegar na clínica, coloca o aparelho, ele está lá reguladinho, vai medir a pressão de 15 minutos durante o dia inteiro. Ele vai para casa, ele vai trabalhar, ele vai estudar e ele vai estar medindo a pressão, tá? Aquilo ali tira o médico da frente dela. Então já não tem mais esse fator. Se durante o mapa a pressão continua alta, você realmente é hipertenso, você tem que tomar remédio.
Ok. Se no mapa a pressão está normal, aí é o efeito do jaleco branco, que é em quem já tem pressão alta, porque tem a pessoa que já tem pressão alta, toma remédio, a pressão está controlada, mas na hora que chega na frente do consultório, a pressão vai a 20. Então, assim, ela não tem mais a síndrome do jaleco branco, mas o efeito do jaleco branco, porque ela é hipertensa, mas ela não é tão hipertensa assim. Aí ela tem, através desse exame, a gente consegue diferenciar isso muito bem, sabe? Então, por exemplo, no caso da sua avó, tem essa pressão de 14, qual que é o ideal? Faz o mapa. Aí vai ver se a pressão realmente... E tem o contrário também. Todo mundo conhece a hipertensão do jaleco branco, né? A síndrome do jaleco branco. Mas tem um quadro que chama de hipertensão mascarada, que é o contrário disso aí. São pacientes que são hipertensos, ele tem pressão alta, se ele medir a pressão em casa está alta, mas na hora que ele vai no médico, baixa a pressão está normal. Regular, porque ele sente tanta segurança ali de estar na frente do médico. E pode estar baixa, inclusive? Não, normal. Você chega lá, a pressão está normal. Aí você fala, pô, mas então como é que você vai desconfiar desse cara? Como é que você vai descobrir que ele tem pressão alta ou que não tem, já que a pressão dele está normal? Aí você vai ver exames, você vê um eletro, você vê outros exames, você fala, pô, esse cara tem um eletro de quem tem pressão alta, que está tendo sobrecarga ali no coração, sendo que a pressão está normal. Aí você faz o mapa também. E aí o mapa dele vai mostrar a pressão em casa alta ao invés de baixa. Agora, doutor, o eletrocardiograma, a partir de que idade deve ser feito regularmente? Ô, Robson, a gente, por exemplo, a questão da pressão, eles já orientam a partir de 3 anos de idade você medir pressão arterial. 3 anos? 3 anos. O pediatra já media a pressão arterial e vim acompanhando, porque, como eu disse, você pode ter pressão alta na infância e aí por causas secundárias. Né? Algum tumor, alguma alteração arterial, então o médico tem que estar de olho naquilo ali. A questão do eletro, a partir dos 10 anos de idade ali, vai fazer não precisa ficar fazendo todo ano, vai ver se tem alguma alteração. A gente recebe muito, por exemplo, quando tem uma criança ali, um atleta que joga futebol e tal. Ah, doutor, o clube lá, o Atlético, o Cruzeiro, né, o Vasco, né, pediu lá um atestado para que ele pode praticar exercício, que ele pode jogar. Então, aí você faz o eletro e tal. Agora, no adulto, principalmente, não sente nada, tá normal, pelo menos uma vez por ano, eu oriento a passar no cardiologista, fazer o eletro, que, como eu disse, tá normal hoje, não quer dizer que vai estar normal daqui a um ano. Você já fez, Cadinho? Eletro, já? Já precisei de fazer. Já, né? Mas, doutor, o eletro é o exame mais simples que tem? Mais simples da parte do coração, sim. E o mais complexo? Robson, não tem muito assim mais complexo. O que acontece? Os exames, eles são complementares. Então, o eletro, ele é tão banal na cardiologia que ele praticamente complementa a consulta. Então, você faz eletro de todo mundo. Você não vai esperar o paciente sentir alguma coisa para fazer eletro. Já os outros exames de coração, ecocardiograma, teste ergométrico, ressonância magnética do coração, você vai ver, o paciente tem sintoma? Você sente alguma coisa? Sinto dor no peito, sinto falta de ar. Aí você vai pedir o exame de acordo com aquele. Então não tem assim um exame, qual que é o exame mais completo, entre aspas? Não, quero fazer, é o cateterismo. Não, vou fazer cateterismo. Tá doido. Não vai sair fazendo cateterismo de todo mundo, até porque é um exame invasivo. Um exame que consegue ver muito bem o coração, que a gente, por exemplo, quando está suspeitando de miocardite, pede a ressonância. Ela vê tudo? Não, mas ela vê já muita coisa ali dentro. Eu posso tirar uma dúvida, aproveitando aqui, porque entrou na pressão alta e um dia eu ouvi dizer, um esportista, que ele ouviu de um profissional que as pessoas, se elas reduzissem o sódio, talvez o número de pessoas com pressão alta seria menor, que muitas tomam remédio para continuar comendo sal. Funciona mais ou menos por aí? Tem gente que se não cortar o sal, a pressão não baixa? Tem alguns pacientes que são mais responsivos ao sal. Então, aquele cara que come o sal e a pressão sobe muito. Mas a redução que a gente tem ali da pressão arterial com a dieta hipossódica, né, que é com pouco sal, é uma redução baixa. Então, você vai ter ali 5 milímetros de mercúrio, no máximo 10. Então, não adianta ele, eu vou tomar o remédio, eu vou escolher, ou eu deixo de comer sal, ou eu tomo remédio. Não vai ter muita essa escolha, porque o nível que a gente vai conseguir diminuir é pouco. Agora, quando você toma remédio, e aí você não faz a dieta adequada, você come muito sal, não faz atividade física, mantém um peso alto, aquilo ali vai só aumentando. Então, você começa com um comprimido, com 2, na hora que você vê, você já está tomando uma mão cheia, você está tomando 5, 6 comprimidos.
E olha só, a gente pensa muito no sal, mas o sódio vem até em biscoito doce, né? De tudo. Refrigerante. Se você pegar ali uma Coca Zero, tem sal. Você só pensa no açúcar, na Coca-Cola só açúcar, tem sódio, né? Tem sódio. Aí, claro, esses são as exceções, mas você pega um Doritos, aí uma batata ali, um Ruffles, não sei o quê, é sal puro. Mas, por exemplo, o cara consumiu muito sal num dia, né? No dia seguinte voltou ao normal. Aquilo dali pode afetar, o consumo naquele dia pode alterar muita coisa? Às vezes você demora até uma semana para conseguir excretar aquele sal. É mesmo. E enquanto o organismo não excreta o sal, a pressão está lá em cima. Mas a pressão sobe para conseguir eliminar aquele sal. E o sal não prejudica só a pressão, com relação aos rins também, é altamente perigoso, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de beber água não, porque eu fico inchado quando eu bebo água. É a maior ignorância do mundo. Porque, na verdade, é o seguinte, quando o organismo nosso é muito inteligente, é muito inteligente. Se você deixa de beber água, o que ele entende? Opa, tá faltando água. Então, se tá faltando água, eu vou segurar, não vou fazer xixi. Aí incha. Agora, se você bebe muito, ele esquece daquilo ali. Você vai beber, vai sair. O sal acaba concentrando muito o sangue. Então, se você come sal, é como se você tivesse bebido muito pouca água, mesmo que você tenha bebido muita. E aí o que ele faz? Opa, aqui está muito concentrado, eu vou segurar a água para diluir aquele sal. E aí você acaba ficando inchado também. Então, sal é muito ruim, açúcar é muito ruim, no geral, assim, né? Agora, já que a gente está falando de sal, açúcar, vamos falar sobre alimentação. O que faz bem para o coração? Robson, eu falo principalmente o que faz mal. O que faz mal para o coração são os excessos. Isso aí é o certo. Pra você ter uma ideia, água é sensacional, água é muito bom, é bom você tomar água, faz bem e tal. Tem doenças, por exemplo, doenças psiquiátricas, que você começa a beber tanta água, que aquilo, seu sódio abaixa demais e o paciente começa a passar mal por causa daquilo. E água é uma coisa boa. Aí, o que a gente deve evitar? Isso é o primeiro. Fast foods, coisas industrializadas, né? Uma coisa que a gente costuma dizer muito. Descasque mais e desembrulhe menos. Se você come uma fruta, é muito melhor do que você pegar ali, por exemplo, uma barra de cereal, que for, um chocolate, um biscoito. Biscoito, essas coisas, eles têm muito gordura insaturada. Isso é um veneno para o coração, para o colesterol. Aquilo vai causando inflamação no organismo. E o que acontece? Aquela placa de gordura que dá um infarto, né? Que quando a gente tem um infarto, você tem uma placa ali dentro da artéria e aquela placa rompe e pode dar um infarto. Como é que forma aquela gordura? Colesterol, que aí vai... Gordura, né? Que vai tendo ali dentro. A hipertensão, que a pressão alta nos vasos vai inflamando o vaso. Alimentação errada. Você vai inflamando a parede dos vasos. Cigarro. Então, tudo que inflama a parede dos vasos facilita para entrar aquela gordura. E aí vai só acumulando mais gordura, aumenta a chance de você ter um infarto, de você ter um AVC. O que faz bem para o coração? Claro, a gente fala muito de dieta DASH, que é a dieta principalmente para o hipertenso, que é para evitar sal. Então essa dieta, e tem a questão da dieta do Mediterrâneo também, peixe, castanha, leguminosa e tal, óleos e tal. Então o ideal é isso. Mas não posso comer picanha nunca mais. Não sei, diz aí que o governo falou que vai liberar picanha para todo mundo aí, né? Aí vai que libera e agora a gente não pode comer, né? Na verdade é o seguinte, não é que você não possa comer, né, gente? Mas você não pode comer todo dia. Não pode mesmo. Não tem uma maçã de peito toda semana, não tem meio que aguenta. Não tem. Então, você pode comer picanha todo dia, mas um dia você come picanha, no outro bife ancho, outro contrafilé, né? Vou ter que montar um podcast. Aquela picanha que você assa ela inteira, assim, só dá aquela selada. Gente, tô salivando. Então, assim... Tô sentindo o cheiro. Não é que você não possa comer isso, não é que você não possa comer um sanduíche, que você não possa comer uma pizza, mas você não pode comer isso todo dia, gente. É como eu disse, o problema são os excessos. Agora, se você tem uma dieta legal ali, você vai lá, come verdura, come fruta. Fruta sem excesso também, tá, gente? Vamos lembrar que fruta da frutose, né? Fruta tem açúcar. Então, se você comer fruta demais, engorda também, aí vai te fazer mal. Pode, inclusive, quem tem diabetes, piorar o diabetes. Você pode comer a carne, mas de preferência carne magra, né? Arroz, feijão, um prato completo ali.
E, de preferência colorido, né? Isso. Quanto mais você colorir o prato, melhor. Então você pega uma alface, um tomate, um arroz, um feijão, uma carninha, Douglas, cenoura. Não é pegar um pacotinho de M&M e colocar lá dentro, não. Vai colocar Sazon, assim, fazer. Sazon é outro veneno. Sal igual... Veneno também é o tal dos embutidos, né, cara? Sim, tudo isso faz muito. O tal da salsicha é o pior alimento do mundo, né, cara? É o que eu tava falando. Evita de pegar essa coisa que já está pronta. Isso faz mal. Você vai ter uma vida muito mais saudável. Se você conseguir, por exemplo, hoje não tem isso, né? Mas se você tiver lá uma hortinha lá, você vai lá e cata o negócio lá. Caramba, não tem nada melhor, né? Entendeu? Você tem lá sua fazendinha, você tem seu negócio, você vai matar a galinha, vai fazer pegar ali do próprio boi ali e tal. É outros 500 do que você ir lá abrir um pacote de biscoito. Você lá pegar um leite que já está industrializado. Doutor, a gordura animal, ela faz mal para o coração? A gente precisa também dessa gordura, não precisa? Precisa. A questão todos são os excessos, como eu disse. Não é que a gordura faz mal ou que faz bem. O excesso, sim. Tem as pessoas que exageram demais, inclusive. Não, você pode comer gordura todo dia, você só não pode comer açúcar. Tinha uma dieta que chamava dieta da proteína. Teve uma época aí que foi, quem não quer isso? Cortou o carboidrato é só picanha, proteína, né? Tipo assim, né? É só não comer doce, não comer carboidrato. Só que o que dizem é que quem inventou a dieta da proteína morreu de infarto. Então, assim... Igual o cara que fazia propaganda do Marlboro morreu de câncer no pulmão, né? Pois é, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O negócio é um equilíbrio. O doce realmente faz muito mal. A gordura em excesso faz mal também. Tá? Margarina ou manteiga? Qual que faz mais mal? A margarina, porque ela é industrializada. Então por isso eu vou comer um pote de manteiga? Não, o excesso vai fazer mal também. Então, é equilibrar. Pegar coisas mais naturais e equilibrar. Agora, e exercício físico, né? Poxa vida, todo mundo... Segunda-feira eu começo, né? Aquela história. A dieta, a partir de segunda-feira, o exercício físico e acorda mal disposto. Cara, é muito importante, né, doutor? Agora... Pode causar algum problema cardíaco, o excesso do exercício físico, ou então a pessoa que tem problema de coração não fazer o exercício físico, porque pode, de repente, ter um infarto fazendo? Sim. Primeiro, atividade física é muito, muito, muito benéfica para 99% dos pacientes. Muito benéfico. Então, a gente sempre tem que incentivar o paciente a fazer atividade física. Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa fizer atividade física regular, então no mínimo 150, é o que a OMS recomenda, no mínimo 150 minutos por semana. Então isso seria o quê? 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos ali 3 vezes por semana. No mínimo, isso é o mínimo. A partir do momento que você faz isso, você já não é mais sedentário, isso aí diminui o seu risco cardiovascular. Só que, para fazer isso, o ideal é passar no cardiologista primeiro. Mas morre 1 em cada 1000 ali que faz o exercício sem passar... Vai que você é esse se você for o cagado que vai ser logo você, você vai querer assumir esse risco? Não vai, né? Não tem gente que ganha na Mega Sena? Então, o ideal... Tá querendo fazer atividade física? Segunda-feira, vou mudar minha vida. A partir de agora eu vou fazer atividade física, vou virar atleta mesmo, vou correr. Legal. Te incentivo demais. Vai mas no médico. Antes disso, passa lá no médico, vê se tá tudo ok. Tá tudo ok. Outra. Nunca fiz atividade física na vida. Cheguei lá agora, vou correr igual o Usain Bolt. Não vai, gente. Não é, ou senão, assim, eu fui com meu primo outro dia na academia. Eu faço musculação desde 2012. Então, eu faço musculação, eu corro, né, jogo futebol e tal. Ele não faz nada. Aí ele foi na academia. Aí nós estamos lá, vamos fazer o exercício, lá, a tal da rosca direta. Você pega quantos quilos nisso aí? Até aquelas pegadinhas, né? Mas eu falei, não, eu faço com 14. Tá. Aí fui lá e fiz. Se você faz, eu faço também. Mas não faz, né? Ele foi pegar o negócio. Eu sei que no final das contas ele tava com um pezinho de 2 quilos de cada lado, entendeu? Ou então consegue só levantar, mas não consegue... Não, mas nem levantar, não conseguia nem tirar do lugar. Aí você tirou uma tremenda onda com ele, lógico, né? Aí, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, você decidiu fazer atividade física, não vai chegar de cara achando que vai pegar muito peso. Por exemplo, devagarinho. Não vai chegar de cara correndo. Você vai primeiro começar a fazer uma caminhada.
Depois que tá fazendo a caminhada ali já há um tempo, aí você acelera aquela caminhada. Começa a trotar, né? Você vai fazer uma caminhada mais forte, depois você começa a trotar, para depois você começar a correr. Se você tentar correr no primeiro dia, você vai passar mal, vai falar, isso é uma porcaria, vai ficar todo doendo e não vai voltar lá mais. Aqui você falou de bater uma bolinha aqui, galera que gosta de jogar um futebolzinho, gosta e tal. Agora, e o atleta de final de semana, né? O cara que não pratica nenhum exercício, tem uma vida totalmente desregrada, mas quando chega no sabadão, então no domingo de manhã, ele é o Messi, né? Coloca a camisa do Vasco. Coloca a camisa do Vasco, aí já não é o Messi, né? A coisa já é mais embaixo, Vascão. Né? Vascão. Estamos de volta à primeira divisão, segura aí. Isso aí. Mas aí, cara, é perigoso, não é? Na verdade é o seguinte, tem várias coisas aí que aumentam ainda o risco desse cara da pelada, né? Se você imaginar, eu, por exemplo, tenho uma pelada no sábado, que eu jogo de 10 a meio-dia. Aí, o cara que joga pelada no sábado, você acha que na sexta ele preocupou de não beber para jogar bola no sábado? De repente chega até meio... Às vezes tem uns que vão direto. Eu já chega para jogar chumbado, né? Já peguei amigo meu ali, ó. Já peguei amigo meu que passou a noite todinha na balada, tomando, bebendo. Passou no McDonald's na hora de ir, pegou um McDonald's, comeu e foi jogar bola. Você foi no enterro dele? Não, deu sorte, porque eu acho que ele só jogou um tempo, os 10 primeiros minutos e desistiu. Mas assim... Ele queria suicidar, a chance de um cara desse ter um evento é muito grande. Por quê? Primeiro, bebidas, tá bebendo. Você vai bebendo cerveja, vai bebendo álcool, aquilo ali estimula a diurese. Então você acaba urinando mais. Então você desidrata. Quando você bebe, principalmente se você não for repondo, você desidrata. Quando você desidrata, o seu sangue fica mais grosso. O sangue mais grosso, ele é mais difícil de passar na artéria, principalmente se a artéria estiver entupida. Aquilo ali já aumenta a chance de infarto. Fora isso, você ficou sem dormir. Então sua adrenalina tá lá no alto, o coração tá disparado. Uma bomba, né? Comeu porcaria a noite inteira. E ainda chega e come McDonald's, esse daí tá querendo realmente ter problema. E esses atletas de final de semana, normalmente, não é o cara que faz atividade física todos os dias e vai lá e joga a bola. Ele não faz nada durante a semana, nada, ou seja, o corpo dele não está acostumado com atividade física, bebe a noite inteira, come porcaria, não dorme e no outro dia vai lá e corre. E depois da bola tem a resenha, né? Regada a cerveja e churrasco. Né? Pô, caramba. É o terror das esposas, essa tal da resenha. No que diz respeito à saúde do coração, o aeróbico ou musculação? Eu te respondo que os dois são essenciais. O aeróbico vai controlar bem essa questão da pressão, por exemplo, melhora o preparo físico do paciente, condiciona o coração, mas o músculo também é importante. Tem vários estudos que mostram que quando você tem menos músculo, eles pegaram e compararam. Esse paciente tem mais massa muscular, esse tem menos. O que tem menos massa muscular infarta mais, tem mais AVC do que o que tem menos. E na hora que você vai, principalmente, envelhecendo, aí que é mais importante ainda fazer a musculação, porque o idoso ele vai perdendo massa muscular. E é o momento que o idoso está debilitado e não quer fazer, né? E que ele às vezes já não tem nem o cara novo quer ir para academia, para ficar ali azarando as gatinhas, né? Não sei o quê, vai ficar bombadão. O idoso sabe que não vai pegar ninguém, né? Não, e ele também já não tá mais naquela assim, eu sei que eu não vou ficar lá na academia o dia inteiro, que eu não vou ficar tão forte, bombado e tal. Só que para ele é mais importante. Agora vem cá, falando em pegar alguém, quem tem problema cardíaco pode, por exemplo, tomar facilitadores de ereção? Sim, depende, né? A gente tem as coisas que a gente tem que falar, que tem uns casos que não pode. Qual que é o principal? Que fique bem claro, não estou legislando em causa própria, porque eu não tenho problema cardíaco até agora, tá? É só problema cardíaco não, só da ereção, né? Só de ereção, de cardíaco não. Um amigo meu... Não, ele é meu cardiologista, ele sabe que eu tô de boa. Problema né? cardíaco ele não tem, tá? Ele tem só da ereção. Só da ereção, então, por exemplo, então posso tomar Viagra à vontade. Fale com o seu médico. Mas o negócio é o seguinte, qual que é a principal contraindicação do Viagra, né, do Cialis, esses medicamentos aí usados para facilitar a ereção? São remédios exatamente para o coração, alguns deles. Remédio para angina. Então, são os nitratos. Aquele remédio, por exemplo, coloca debaixo da língua quando a pessoa está com dor no peito. E tem nitratos que não só esse debaixo da língua, mas que a pessoa toma todos os dias. Por exemplo, mononitrato, monocordil, Sustrate. Esses remédios não podem combinar com o Viagra, com o Cialis, de jeito nenhum. Né? Na hora que combina os dois, a pressão
do paciente vai quase 0. É mesmo? O cara pode morrer, nós já tivemos casos assim, morrer porque tomou os 2 juntos. Então, essa é a contraindicação formal. Se o paciente toma monocordil, sustrate, mononitrato, isordil, não pode tomar Viagra, de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho problema de coração, já tive infarto. Aí você vai ter que passar por uma avaliação do cardiologista, ele vai fazer lá teste ergométrico, vai fazer eco, vai ver como que está a sua condição física, para ver se você pode tomar o Viagra ou não, tá? Mas a contraindicação formal é essa. Mas aqui, para você, meu amigão que está ouvindo, né, e você não pode tomar o Viagra, tem a catuaba, amendoim, ovo de codorna, né? Tem aquela simpatia da... Né? Tem que de erva sagrada, tem um monte de coisa que ele sabe. Anotando. Não, eu tô vendo que vocês estão anotando aqui, né? O HD aqui tá documentando. Você sabe que é interessante, né, que a gente falou no início aqui, questão de estudo clínico, de sempre ter comprovação científica. O Viagra, ele não foi feito para ereção. Foi pro coração, né? Na verdade, o Viagra, ele foi testado, né? Eles fizeram... Sempre que você vai testar um remédio, que você vai lançar um remédio, você tem que fazer os estudos. Então, tem estudo fase 1, fase 2, fase 3, cada um... No fase 1 é ali para você ver... como é que funciona no laboratório. O 2 é para ver os efeitos colaterais. O 3 é para ver se a pessoa morre mais ou menos e tal. Aí, você sempre pega, quando é um estudo controlado, randomizado, você divide uma parte toma o placebo e a outra parte toma um remédio de verdade. Só que quem toma o placebo não sabe que está tomando placebo. E vice-versa. Quem está tomando o outro também não sabe. Geralmente... E nem o médico sabe. Exatamente, nem o médico não sabe, porque senão ele fica influenciado. Eu sei que você está tomando isso, que você vai... Né? Então, ninguém sabe. Você está dando ali o medicamento 1, 2, 3. Pronto, tanto faz. Só quem está comandando o estudo lá que vai saber. E aí, o que eles viram? Aí você sempre tem que anotar, né? Tanto no grupo placebo, quanto no grupo que está tomando remédio, efeito colateral. Quando foram ver os efeitos colaterais que o pessoal estava relatando de quem estava tomando placebo, não teve nada. Mas de quem estava tomando o Viagra... Estava batendo continência. Isso, meu negócio, o trem tá assim, melhorou todo dia, o negócio está facilitando demais, não sei o quê. Aí que eles viram esse efeito colateral... E falou, opa, descobrimos um negócio muito melhor do que o negócio que a gente estava pensando. Foi buscar cabrito, achou ouro. É um medicamento da Pfizer, né? O Viagra originalmente. O mais vendido do mundo de todos os tempos. Né? Ele enriqueceu a Pfizer, assim, de uma forma... Dizem que a Pfizer salvou o mundo 2 vezes, né? A primeira foi com o Viagra e a segunda com a vacina da Covid, né? Então, mas... Tem outros medicamentos, bupropiona, por exemplo, que é um medicamento que é usado para depressão, mas que hoje é muito usado para tabagismo, para a pessoa parar de fumar. Foi descoberto da mesma forma. O grupo que estava tomando remédio, em comparação com o placebo, foi deixando de fumar. Na hora que ele falou, não, eu parei de fumar, parei de ter vontade de fumar. Falou, opa, tem um negócio aí. Aí foram investigar e viram. Parece que a Anvisa aprovou agora um remédio para emagrecedor que era um para controle de... diabetes. Na verdade, é o famoso Ozempic, né, que é liraglutida, que já é usado para diabetes para gente há muito tempo, mas aí quando fizeram o estudo, a mesma coisa, aí viram, os caras perderam 15% do peso, que maravilha, agora vão usar o efeito colateral dele, e agora foi lançado para obesidade mesmo, para tratar a obesidade. Agora, doutor, a pessoa pode ter um infarto, por exemplo, tendo uma relação sexual, tá lá naquele bate-estaca lá, sei lá, é um exercício físico, com né? certeza. Às vezes intenso demais, né? Vocês lembram que eu falei que, por exemplo, quando a gente vai diferenciar as dores no peito, o cara tá doendo aqui, mas como é que é essa dor? Não, na hora que eu aperto, dói. Na hora que eu mexo, dói. Isso é dor muscular, isso não é do coração. O coração você pode pegar e beliscar ele que não vai doer. Não, mas eu tô com a dor aqui na mandíbula. Mas na hora que eu vou subir um morro que treme, aperta aqui, que parece que o negócio... Aquela é do coração. Então, por quê? Tem relação com o esforço. E dessa forma, na hora que você vai ter uma relação sexual, você faz esforço. Você sabe que tem até comparação, né? Isso é científico. Quando tem a relação, por exemplo, com a esposa, o esforço é 1. Quando o cara sai de casa, vai para amante, o esforço é muito maior. Aquele famoso quer fazer bonito. Né? Aí a chance dele infartar ainda é maior. Atleta de final de semana. Tá vendo? Atleta de fim de semana, exatamente. Não traia. Então, assim, na hora do esforço, isso, seja numa relação sexual, seja na hora de jogar o futebol, seja na hora de dar uma corrida, a chance do infarto é muito maior. O Robson, você até perguntou aquela hora, Robson, sobre se o excesso de exercício também faz mal. Né? Acabou que a gente falou dos benefícios de se fazer o exercício e não falou do... Faz mal?
faz mal, mas esse excesso, para você atingir esse excesso, aí você tem que Tem que ser um excesso muito excessivo, né? Aí é o triatleta, é o cara que corre... o cara que corre ali 100 quilômetros por semana, 200 quilômetros por semana. Foi o caso, por exemplo, daquele... o filho do Abílio Diniz, o... Paulo Diniz? Paulo Diniz, né, se não me engano. Que foi corredor? Não, ele era triatleta, né? E ele fazia, só que ele tinha uma miocardiopatia, já tinham afastado ele, mesmo assim ele continuou. Mas o excesso de exercício pode fazer mal pro coração também, mas esse excesso, gente, nós, vulgos mortais aqui, nós não temos nem tempo para isso, né? Se você tem alguma outra profissão, você não vai conseguir fazer tanto exercício assim. Agora, doutor, lá na infância, né? Eu tive meus 3 filhos foram diagnosticados novinhos com um sopro no coração, né? Aí dá aquele impacto tremendo, a gente fica desesperado e na realidade era o sopro inocente, né? Isso é normal, o bebê, a criança ter isso? O médico ali, o cardiologista, ou mesmo o pediatra, às vezes, que é o primeiro que vai ouvir, às vezes vai encaminhar para o cardiologista, tem que saber diferenciar ali, certo? O sopro inocente, ele é muito mais comum na criança, porque o coração acaba ficando muito mais perto ali da parede do tórax aqui. Ainda não tem músculo, né? Tá muito ali, ele tá colado ali. Então, uma passagem do sangue ali, que sem uma obstrução, sem uma alteração de válvula nem nada, pode causar um som ali parecido com sopro. Tem umas manobras que você faz, que você consegue diferenciar, mas sempre que tem essa suspeita, acaba que a gente pede um exame que chama o ecocardiograma, que é ultrassom do coração. E aí ele consegue ver direitinho se tem alguma coisa ou não. E às vezes com o tempo a válvula, ela fecha, né? Essa válvulazinha que fica aberta, não é isso? Não, aí é mais questão do recém-nascido, por exemplo. A gente tem, quando a gente nasce, tem, por exemplo, persistência de canal arterial, que é uma das miocardiopatias mais comuns, que é uma coisa muito simples. Às vezes, com o tempo, ele já vai e fecha, e você não precisa fazer nada. Alguns casos, você tem que acabar corrigindo ali, você tem que acabar fechando cirurgicamente. Esse negócio da válvula fecha, no adulto também, no idoso, a válvula do coração, assim como tudo, né? Se você for ver, a pele envelhece. Então, é claro que o coração também envelhece, as válvulas do coração envelhecem. Você pode ter também um desgaste dessa válvula e, às vezes, ter que trocar a válvula lá quando ficar mais velho. Por exemplo, a principal que nós temos é a estenose aórtica, que é a válvula aórtica ali na saída do coração, que ela pode calcificar e dificultar a saída do sangue. Doutor, para encerrar esse nosso papo de hoje, super útil, né? Esclarecedor, afinal de contas, é o nosso coração, né? Claro. Temos que cuidar dele. Transplante de coração, como é que está isso no mundo? O Brasil chegou a ser um dos pioneiros, né? Sim, nós temos muitos aqui casos, inclusive um amigo meu chefia a equipe de transplante, por exemplo, da Santa Casa, né, que é o Silvio. Só que cada vez a gente tem feito menos transplante, graças a Deus. Por quê? Hoje nós temos medicamentos muito eficazes para o coração, muito eficazes. Antigamente, se você pegasse aí, 20 anos atrás, o único remédio que você tinha para o coração era a digoxina, que hoje a gente sabe que não serve para praticamente nada. E aí foram vindo novos medicamentos. Nos últimos anos, principalmente, de 2014, 2016 para cá, nós tivemos 3 classes de novos medicamentos que fizeram muita diferença no coração, que chegaram a tirar paciente que já estava na fila de transplante para hoje ter uma vida normal aí tomando remédio. Puxa, que notícia boa, né? Bom. O tratamento hoje, eu, por exemplo, eu sou speaker, né? O Robson sabe, eu dou aula para outros cardiologistas, a gente fala muito dos medicamentos também, dos novos tratamentos, né? E a gente leva muito essas informações, essas discussões. Então, insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, né? É um tema que a gente tem discutido muito e que cada vez mais agora os cardiologistas estão sabendo tratar melhor esses casos e conseguindo evitar ao máximo. Eu não lembro qual foi o meu último paciente que foi para o transplante. E coração artificial, vingou? Na verdade, você usa como uma ponte, né? É um device ali que a gente chama. Então, até chegar o outro coração. Isso, você tem ali o coração... Você está na fila, mas aquele seu já não tem jeito mais, aí você coloca... Só para segurar a onda, né? Enquanto você não vai... Porque ele sozinho ali, ele não vai dar conta de ter toda a demanda ali que você necessitar, entendeu? De andar, de ter uma relação sexual, de julgar, de ter uma vida normal, né? Puxa vida, doutor, você está aqui no meu coração, viu? Muito obrigado, doutor Alan Max. Doutor também nas redes sociais, né, doutor? Sempre interagindo, passando informações no Instagram...
Alan Marques, cardiologista aí, qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá que a gente responde e tal. E é bem interessante que os pacientes, né, Robson, igual na Itatiaia, sempre ouvia lá, pô, te vi lá na Itatiaia. É interessante essa questão da voz, porque o paciente chega para mim assim, doutor, o senhor é o cardiologista lá da Itatiaia? Eu te imaginava assim, sabe? Né? É verdade, é verdade. Né? Mas Douglas, nas redes sociais também? Sim, Douglas Hipnotista. E você, Cadinho? @Tríade Terapia, Tríade _ terapia. Beleza, e lá no meu Instagram também, @Robson Laureano. Gente, foi mais um Timecast. Valeu, até o próximo.